Os crimes cibernéticos estão cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. Isso são golpes, vazamentos de dados e fraudes online crescendo a cada ano, enquanto a legislação tenta, muitas vezes sem sucesso, acompanhar a velocidade dessas ameaças digitais. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de crime quase que diariamente. Para entender melhor esse cenário e os desafios de combater os crimes virtuais, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Natan Araújo, que é especialista em direito penal e também em processo penal. Doutor Natan, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Bom dia, Luciano, tudo bem? Prazer conversar, doutor Natan, prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan News. Igualmente. Falei agora há pouco, doutor Natan, que o Brasil tem visto aí acompanhado um crescimento muito expressivo, né, desses tipos de crimes. O que é que está acontecendo por trás desse aumento? E, na sua opinião, já vou direto numa pergunta bem direta. A legislação atual, ela está defasada frente à complexidade desses crimes que nós estamos cada dia sujeitos? Luciano, com certeza a legislação ela está completamente defasada, né? A gente tem, nos últimos 10 anos, principalmente, uma tentativa do legislativo de melhorar, de principalmente aumentar as penas dos crimes praticados por meio virtual, mas é aquela coisa, aquela máxima do direito penal, ele sempre chega atrasado. Ele só chega depois que o crime já está praticado, depois que a conduta já foi feita. Então, assim, eu trouxe até algumas informações. Pois não, fica à vontade. No ano de 2024, houve, para esse ano, no último ano, de 24 a 25, houve um aumento de 25%. Isso são dados do FEBRABAN, né? Federação de Bancos do Brasil. Que esse aumento aconteceu nesse último ano, por quê? Porque a legislação não é atualizada para combater esse tipo de crime e a facilidade, né? Os meios virtuais estão aumentando, traz facilidade para o nosso dia a dia, mas também traz facilidades para os criminosos. Eles conseguem acessar contas. Um exemplo, para assaltar um banco, antigamente você tinha que invadir o banco, ter todo aquele arsenal. Hoje em dia, de outro lado do mundo, você consegue fazer aquela conduta criminosa e muitas vezes sair impune em razão da deficiência estatal em combater essas práticas, né? Eu tenho acompanhado alguns juristas comentando esse assunto, doutor Natan, e fala-se muito sobre a dificuldade, os desafios enfrentados pelas autoridades na coleta e também na validação de provas digitais. Ou seja, isso realmente acontece no caso dos processos penais, na sua opinião? Acontece, porque uma legislação que veio para facilitar, em 2019, foi o pacote anticrime. No pacote anticrime, ele trouxe condutas, inovações legislativas que foram importantes para o combate a esse tipo de crimes. Por exemplo, os crimes contra a honra, né, difamação, injúria e calúnia, passaram a ter pena 3 vezes maior com o pacote anticrime. Mas o mesmo pacote anticrime também trouxe a questão da cadeia de custódia. Então, agora, a prova, para ela ser valorada dentro do processo penal, ela tem que seguir uma série de normas ali, procedimentais, sob pena de ser considerada nula. E ainda, o pacote anticrime aconteceu em 2019, já se passaram 6 anos. E ainda hoje o Brasil é muito, muito carente dessa estrutura, tanto pessoal quanto tecnológica, para conseguir combater os crimes e fazer o armazenamento da prova como a lei diz que tem que ser. Então, o que acontece muitas vezes? O armazenamento é feito de forma errada e esses processos acabam sendo anulados e aí fomenta a impunidade, né? Enquanto essa nossa conversa está sendo feita, doutor Natan, eu estou recebendo algumas perguntas de ouvintes e ao longo do nosso diálogo eu vou tentar colocar algumas delas para que o nosso ouvinte possa ser atendido também. E a primeira delas eu já vou fazer agora, e ele fala principalmente com relação ao uso de redes sociais. O que é que se deve fazer, doutor Natan, quando um usuário de uma rede social se sentir lesado por algum outro usuário com relação a ameaças ou algo dessa natureza? Eu estou tentando traduzir aqui a pergunta que ele colocou através do WhatsApp de uma forma bem clara. Se um usuário de uma rede social, como por exemplo o Instagram, está sendo ameaçado através de mensagens, pelo nosso conhecido direct, como é que ele pode fazer esse tipo de denúncia? Como é que a justiça pode auxiliar, no caso, esse usuário? E ele pode procurar um advogado criminalista para poder auxiliar. De que forma esse ouvinte ele pode ser, nesse momento, esclarecido nessa pergunta, doutor Natan? Pronto, Luciano.
O primeiro passo é ele fazer a captação daquela prova, né? Ele bater o print, fazer a gravação de tela, ter aquela prova. Outro passo importante que ele pode fazer é se dirigir até um cartório e fazer uma ata notarial daquela mensagem, né? Que é o cartorário, ele vai dar fé pública de que aquela prova, aquele print, aquela gravação de tela, ela não é manipulada, ela é legítima. Uma vez tomadas essas providências, é interessante que a vítima procure a delegacia especializada. Aqui em Fortaleza, a gente tem uma delegacia especializada em crimes virtuais, e aí registra o boletim de ocorrência, e aí ele procura um advogado. Com o boletim de ocorrência, ele faz a notícia-crime para aquele agressor ser responsabilizado. Basicamente esse passo a passo que tem que ser feito. O ouvinte fez um questionamento aqui que eu achei muito interessante. Nós estamos acompanhando o crescimento aí nas redes sociais de vídeos feitos por inteligência artificial, que para a pessoa que não conhece, não é, doutor Natan, acha que aquilo é real, ou seja, a realidade da inteligência artificial está tamanha que você realmente imagina que são vídeos reais. Ou seja, ele está querendo perguntar aqui, pelo que eu entendi, como é que vai ser a partir de agora, doutor Natan? Porque a realidade está tamanha na criação desses vídeos que não deixa de ser um risco para quem utiliza. Imagina a dimensão do que isso pode tomar com o passar do tempo e de que forma o usuário ele pode certificar de que realmente aquilo vai ser uma coisa meio perigosa para a vida dele. Ou seja, o que é que se pode fazer a partir de agora para se certificar de que algo dessa natureza não possa prejudicá-lo no futuro? Ou seja, está bem difícil, não está, doutor Natan? Tá. E, infelizmente, Luciano, a gente cai naquela questão da deficiência normativa. A gente ainda não tem uma legislação específica, um capítulo do Código do Processo Penal, nem do Código Penal, que tipifique condutas dessa natureza, feitas com inteligência artificial. Aí a gente tem que fazer uma analogia, pegar aquela conduta que foi feita, usar os artigos que são do Código Penal de 1940 para tentar encaixar no crime. É realmente uma deficiência que tem que ser corrigida de forma urgente pelo Brasil. Mas, assim, a pessoa foi vítima de um deepfake, né, como a inteligência artificial aí, é o mesmo passo a passo que eu falei anteriormente, é fazer a prova daquele conteúdo falso, de preferência, pegar essa prova e valorar ela no cartório para fazer a ata notarial, para trazer fé pública para aquela prova produzida pela vítima, e aí tomar as providências legais, que é procurar a delegacia especializada e um advogado que possa lhe auxiliar nesse processo. Eu fico me questionando aqui, doutor Natan, como é que deve ser essa capacitação diária para quem trabalha no caso, para advogados, para policiais, para promotores, para juízes, lidarem com essa nova realidade do crime digital? Ou seja, vocês que trabalham com o direito têm que trabalhar quase que diariamente com atualizações, porque fica realmente muito complicado, porque a inteligência artificial, a tecnologia, ela avança muito. E para quem trabalha com o direito, com a justiça, tem que também acompanhar esse desenvolvimento, não é isso? Correto, Luciano. Como eu estava falando, né? Nos últimos 10 anos, o Legislativo ele trouxe inovações, ali são pelo menos 6 leis importantíssimas que foram introduzidas no processo, nos códigos brasileiros, né, na nossa legislação, nos últimos 10 anos. Então, assim, a gente tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre se capacitando para conseguir atender e ajudar as vítimas, né, desses crimes. Perfeito. Nós conversamos com o advogado criminalista Natan Araújo, especialista em direito penal e também em processo penal. Doutor Natan, muito obrigado pela entrevista e quero convidá-lo para voltar outro dia para responder outros questionamentos, principalmente de ouvintes aqui, porque essas dúvidas são muitas. Muito obrigado, doutor Natan. Eu agradeço, Luciano, a atenção, e aí a gente está sempre disponível, tá? Até a próxima, doutor. Até a próxima. Tudo de bom.